Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma aula sobre a disciplina de Física e vamos tratar das três leis de Newton, incluindo a força-peso e a força normal dentro das leis de Newton. Esta aula de Física é uma aula para a disciplina de estágio curricular supervisionado do curso de segunda licenciatura em Física da instituição Ibra Educacional. Então vamos começar a nossa aula que vai falar sobre as leis de Newton. Eu sou o professor Gilson, vamos lá então. Só vou aqui arrumar o gravador de tela e a gente já vai iniciar a nossa apresentação de slides, tá bom? Vamos lá arrumar o nosso gravador. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre as leis de Newton, né? Nessa nossa aula, né? Aqui está uma imagem do Sir Isaac Newton, né? Nosso protagonista aí da dinâmica na física aí. Objetivos da aula: entender os conceitos envolvidos nas três leis de Newton, aplicar as leis de Newton no cotidiano, entender o que é força normal e força-peso, né? Saber diferenciar o que é força normal e o que é força-peso, determinar através de cálculos simples valores de massa, aceleração e intensidade da força resultante a partir da segunda lei de Newton. Então vamos lá, né? Ver tudo isso aí agora. Introdução às leis de Newton. Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. O que ele teve grande mérito aí, pessoal? De pegar a observação que ele tinha dos movimentos físicos, dos movimentos da natureza e, né, jogar para as fórmulas matemáticas, né? Transformar isso em equações matemáticas que pudessem fazer com que a gente determinasse massa, aceleração, velocidade, espaço percorrido, várias coisas aí, várias contribuições que ele deu aí, né? Não só ele, né? Mas as três leis de Newton foi um marco porque ela conseguiu juntar tudo isso, né? Juntas, essas três leis, elas são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, né? Então aqui no segundo ponto nosso aqui que a gente quer destacar, a gente fala o que? Juntas, elas são utilizadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. O que pode alterar o estado de movimento? A ação de forças, né? Que é o que a gente vai estudar aí principalmente. O agente responsável pela mudança do estado de movimento dos corpos é a força, é o que eu acabei de falar. Uma grandeza vetorial cuja unidade é o quilograma. Deixa eu apagar aqui para destacar isso aqui, ó. Quilograma metro por segundo. Quilograma, que é a unidade de massa, né? Massa a gente mede em gramas, quilograma, miligrama. No sistema internacional a gente mede a massa em quilogramas. E que foi batizada posteriormente como Newton, tá? Uma coisa aí muito bem simples da gente entender. Em vez da gente falar quilograma metro por segundo ao quadrado, que metro por segundo ao quadrado também é unidade de aceleração, a gente fala Newton, certo? Primeira lei de Newton, ou a chamada lei da inércia, né? Ela é muito importante porque o que ela fala aqui no primeiro postulado aqui? Esse postulado aí que é muito importante. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, né? Em uma linha reta, a menos que seja forçado mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, né? O que é essas forças aplicadas sobre ele? Se for um automóvel que você está dirigindo e está em velocidade constante, você pisou no acelerador, tem uma força que vai potencializar o movimento, vai aumentar a velocidade.
Se você freou esse automóvel, vai ter uma força contrária que vai indicar que ele comece a reduzir a velocidade e eventualmente até parar. Então, isso que é a questão da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Todo objeto em movimento retilíneo uniforme tende a ficar em movimento retilíneo uniforme, em velocidade constante. Todo objeto que está parado tende a ficar parado. Uma cadeira, por exemplo, se você for lá e não mexer ela e ficar observando ela, ela vai estar parada. A não ser que apareça uma força ali, surja uma força e movimenta essa cadeira. Segundo ponto aí, ó. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, a força resultante não pode ser nula, tá? Se eu tiver duas pessoas exercendo a mesma força em sentidos opostos, a cadeira vai continuar parada. Essa deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma reta com velocidade constante. Então, né? Se está parado e ninguém exerceu uma força resultante aí maior ou, que zero, ela não vai se mover. A lei da inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Então, um fator importante aqui é que a gente tem aí o surgimento de uma aceleração. Certo, pessoal? É isso aí. Então aí, ó, muito importante essa questão da aceleração. A segunda lei de Newton, né? Vamos tratar aí da segunda lei de Newton. Também conhecida como lei da superposição de forças, ou como princípio fundamental da dinâmica. Olha, ela é tratada como o princípio fundamental da dinâmica. Ela que eventualmente, né, faz essa relação matemática da força resultante com a massa e a aceleração. Traduzida na sua forma original, ela é apresentada com o seguinte postulado abaixo. Ó, então vamos lá. Qual que é o postulado? É esse aqui, ó. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada, né? Então aí ela está relacionando já os conceitos de aceleração com força e tudo mais, né? Agora aqui, ó, é importante para explicar. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Essa lei é apresentada na equação abaixo. Então, na verdade, qual foi a relação que a gente obteve? Que a aceleração é igual à força dividido pela massa. Por quê? Ela é diretamente proporcional à massa, à força. Quanto maior a força exercida, maior será a aceleração. No entanto, quanto maior a massa, mais difícil é acelerar aquele corpo. Por isso que elas são inversamente proporcionais, certo? E elas são assim, inversamente proporcionais de maneira simples mesmo. Uma dividido pela outra. Força dividido pela massa, né? Não esquecer das unidades de medida, né? A aceleração é metro por segundo ao quadrado, a massa é em quilo e a força em newton, como a gente já viu lá, que ele, em vez de falar quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente fala newton. Certo, pessoal? Então vamos lá. Essa é a segunda lei de Newton, né? Que a gente pode explicar também da seguinte maneira, ó. A aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele e é inversamente proporcional à sua massa, que é o que a gente viu lá.
No entanto, um fator importante que a gente deve destacar, né? Nesse caso aqui do carrinho. Se eu tivesse, além desse senhor aqui, além desse rapaz aqui, mais uma pessoa exercendo uma força, eu teria duas forças sendo exercidas. Por exemplo, se tivesse ele, uma filha, ou ele e a esposa aqui empurrando esse carrinho, as duas forças seriam somadas para determinar qual é a força resultante. Se tivesse ele, a esposa e a filha aqui, ó, seria F1 mais F2 mais F3 e eu teria a força resultante, que é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Então isso é muito importante a gente entender, né? A força resultante é somatória de forças, né? E mantém aquela questão, né? Da proporcionalidade entre massa e aceleração, certo? A massa, né? Inversamente, a aceleração inversamente proporcional à massa, certo? Aí a gente tem aí o cidadão empurrando seu carrinho de compras. Terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentido opostos, né? Então, sempre que alguém ou algo exerce uma força num objeto, ou numa pessoa, ou em qualquer coisa, existe a força de ação e a força de reação. Quem exerce uma força de ação, é que fez a ação. No entanto, recebe uma reação de volta. Então, existe a força de ação e reação. A terceira lei de Newton, né? Vamos pegar aqui, ó, que está falando aqui. Vamos pegar aqui. Ó, a terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ação, recebemos deste mesmo corpo a reação. Importante aqui, ó. Isso aqui cai muito em prova. Com mesmo módulo e na mesma direção. Mesma direção, ó. Com sentidos opostos. O que isso quer dizer? Pega esse exemplo do carrinho. Ele faz a força sobre o carrinho de ação e recebe uma de reação, com mesma intensidade, porém sentidos opostos, né? A direção é a mesma, é horizontal. Ó. Aqui é o horizontal. No entanto, a força que o carrinho faz, ela tem sentido oposto. Se o cidadão faz a força para direita, para nossa direita aqui, o carrinho faz uma força para esquerda, né? Então a direção é a mesma, no entanto, os sentidos são opostos. Isso é uma coisa bem simples da gente entender. É o caso dessa bolinha aqui, ó. A força 1, 2 é a força que a bolinha está fazendo na parede, ó. É a força que a bolinha faz na parede quando ela bate aqui. Mas ela recebe também uma força de mesma intensidade aqui, ó, força 2, 1 da parede, né? Então, é uma força de ação e reação. Vamos para os nossos exercícios aqui, principalmente envolvendo a segunda lei de Newton, né? Já vamos falar da força-peso também. Opa! Vamos lá, ó. Um corpo de massa igual a 2 kg move-se sobre um piso horizontal e sem atrito. Isso é importante, né? Porque o atrito é uma outra força que mais para frente você vai estudar. E com velocidade inicial de 36 km por hora, quando submetido a uma força de 4 N. Sobre o movimento desse corpo, determine a aceleração do corpo. Aqui ele deu uma pegadinha na gente. Por quê? Ele deu a massa, que é 2 kg, e deu a força. Eu só vou precisar disso para calcular. Essa velocidade ele deu como uma informação, que é a velocidade inicial de 36 km por hora. Mas basta eu dividir, né? Se eu sei que a força é 4 e a massa é 2, eu dividir 4 por 2, vou obter minha aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. 4
que é da força, 2, que é da massa, obtive a resposta, letra A, 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Bem tranquilo esse exercício, só tinha essa pegadinha aí dos 36 quilômetros por hora. Segundo exercício. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante, ou seja, a velocidade está constante, né, pessoal? Referindo-se a essa situação, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para F, né, para as falsas. Então vamos lá. Vamos pensar aqui. A aceleração do veículo é nula? É nula. É nula porque se a velocidade é constante, não existe aceleração. A aceleração é zero. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula? É nula. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade? Não, porque se a nossa força ela é nula, ela não tem vetor para lado nenhum, para direção nenhuma. Não há uma força aplicada, a gente só tem uma velocidade constante ali que tem uma direção, né, um sentido, e isso é normal. Então, vamos conferir se está certo? Corretamente, a aceleração é nula, a resultante das forças é nula, portanto, não tem mesmo sentido que o vetor velocidade, né? O vetor velocidade existe, mas a velocidade é constante, né? O que depende da existência de aceleração e força é essa velocidade está variando, né? Um dos fatores que a gente pode analisar nisso aí. Força-peso. Né? A força-peso de um corpo é a força gravitacional exclusivamente atrativa produzida por um segundo corpo de grande massa, como a Terra, a Lua, o Sol, por exemplo. Né? Então, né, é uma força atrativa que é produzida por um grande astro aí do universo, que seja a Terra, um outro planeta, a Lua, que é um satélite, né? Ela vai ser, então, atrativa entre esse planeta e quem está sobre a superfície desse planeta, seja uma pessoa, um objeto. É bastante comum, aqui no segundo ponto fala, a gente confundir peso e massa, com esse conceito. Peso é a força de atração que existe entre o planeta e o objeto. E a massa é a quantidade de matéria do objeto, que é o que fala aqui, tá? Em quilogramas, no caso. A gente trabalha quilogramas, ó, né? A massa de um corpo é a quantidade de matéria nele contida, né? Medida em quilograma. Então, uma pessoa pesa 50 quilos, a massa dela é 50 quilos. A gente usa muito esse conceito de pesa, né? Mas a massa é 50 quilos. Aí o peso a gente vai ver. A aceleração na Terra é aproximadamente 10, vai dar 500. O peso dela, a força-peso, entre ela e a Terra, que é uma força de atração. O peso é uma força que surge, né, da atração gravitacional entre dois corpos constituídos de massa, né? Um corpo é a Terra, é um planeta, quem seja aí, e podemos calculá-lo pela multiplicação entre a massa de um desses corpos, né, que é medida em quilogramas, e a aceleração da gravidade local. É uma extensão da segunda lei, que é massa vezes aceleração, né? Bem simples isso aí, né? Então, como que a gente calcula isso? Por meio dessa formulinha aqui, ó. P igual a mg. O peso é medido em newton, a massa em quilograma e o g é medida de gravidade, metro por segundo ao quadrado. Ó. Na Lua, onde a gravidade é 1,6, né? Imagina só a situação. Um objeto de 10 quilos na Terra, onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, terá um peso de 98 newtons, enquanto na Lua, onde a gravidade é 1,6, o peso desse objeto seria apenas 16 newtons, tá? Então é uma multiplicação. O mesmo vale, se eu quero achar aí a aceleração da gravidade do planeta e eu tenho
o P e o M eu consigo achar, né? E por falar nisso, a gente tem também a força normal, né? Que a força normal e a força peso são frequentemente confundidas como um par de ação e reação, mas elas não são. O que é a força normal? A força normal é uma força que é exercida pelo... É uma força aí de... Não é de reação, mas ela atua perpendicularmente ao plano onde está o objeto. Ela faz um ângulo de 90 com o plano, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um plano aqui e um objeto, a minha força normal vai fazer 90 graus com o plano, tá? Enquanto o objeto vai ter um vetor, né, de força-peso para baixo, né, em direção à superfície. Mas elas não são de ação e reação, apesar de ser parecida a forma de calcular, né? No entanto, essas forças atuam sobre o mesmo corpo e por isso violam a condição da terceira lei de Newton, né? É uma exceção, né? Olha só, atuam sobre o mesmo corpo e violam a condição estabelecida pela lei de Newton, né? Ela é uma força de reação à compressão que é feita sobre a superfície, não a força-peso, tá? É uma força de reação à compressão e não à força-peso, né? Mais para frente aí vocês vão ver muito sobre força normal, força-peso, né? Aqui alguns exemplos de aceleração de gravidade, né? Entre os corpos celestes aí. O Sol aqui, ó, 274,13, 27 vezes aí maior que a Terra, né? A Lua, que é 1,6, a Terra é 9,8, que a gente costuma arredondar para 10. Saturno, que é bem próximo da Terra, né? Por causa de tamanho, uma série de coisas, né? Júpiter, que é 24,8 quase. E por aí vai, cada um tem os satélites naturais, os satélites artificiais, todos eles têm. Exercício, né? Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Letra A, força normal é reação da força-peso? A gente acabou de ver que não. A letra B, ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Não, as direções são as mesmas, os sentidos que são opostos. Letra C, a força de ação é sempre maior que a de reação? A gente viu que não. Elas não são nem maiores nem menores em módulo, né? O que acontece às vezes é uma somatória de forças ali. Mas o valor delas, intensidade, são iguais. Letra D. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido? Mesma intensidade, sim. Sentidos, não, são opostos. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, na letra E, né? Mais sentidos opostos. Mais sentido oposto. Letra E é a correta, né? Então, mesma intensidade, sentido oposto. Outro fato que fica aqui para a gente destacar, de novo, força normal e força-peso não são ação e reação. O próximo aí, né? Exercício 4. Qual a força-peso exercida por uma pessoa com massa de 80 kg na superfície da Terra, dado que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Se a pessoa tem 80 quilos, né, e o G da gravidade da Terra é 10, basta fazer 80 vezes 10, que vai ser igual a 800 newton, né? Bem tranquilo, porque a fórmula da força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade do planeta. Fica esse aqui, então, de tarefa para vocês treinarem para a próxima aula. Na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, o peso de uma pessoa é 80 newtons. Na Terra, onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado,
A massa dessa pessoa em quilogramas será igual a... Notem que aí tem uma pegadinha, né? Basta você fazer uma divisão aí do peso da pessoa na Lua pela aceleração da gravidade que você vai obter a massa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar a nossa aula. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Aí está nossas referências bibliográficas utilizadas, o Brasil Escola, o site Toda Matéria, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau, tchau.